Então, para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Brito, eu sou fundadora da Descarbon, eu sou arquiteta, doutora em engenharia, e tenho me dedicado nos últimos anos ao estudo das mudanças climáticas e a questão da descarbonização. E essa é a terceira edição, então, do Descarbon Talks, que é um projeto dentro do Descarbon, que visa popularizar esses conhecimentos para que a gente tenha um letramento desses assuntos que são tão importantes na nossa vida profissional e que a gente também possa conversar, né, em pé de igualdade a respeito dos assuntos que estão surgindo, né, em função dos eventos extremos, das ondas de calor e das medidas que nós, como arquitetos e construtores das cidades, né, temos que tomar. A live ela tem duração de em torno de 1 hora e 15. Eu vou fazer a introdução com o tema como medir a sustentabilidade, né? Introduzindo o assunto para que depois o nosso convidado, o Macedo, fale sobre a questão da certificação WELL. Então, o nosso convidado, o arquiteto Antônio Macedo Filho, ele é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal da Bahia. Ele tem Master em Arquitetura Bioclimática e Edifícios Inteligentes pela Universidade Politécnica de Madrid. É especialista na área de eficiência energética das edificações, junto ao Instituto Eletrotécnico e Energia da USP, e também é profissional credenciado em 3 certificações, no LEED, DGNB e do WELL também. Ele é fundador e diretor da EcoBuilding Consultoria, que também faz formação, capacitação de profissionais na área de sustentabilidade, arquitetos e profissionais da construção civil. Então, Macedo, muito obrigada pela tua presença aqui. Tenho certeza que vai nos brindar com muitos conhecimentos. Eu, em especial, não tenho muito conhecimento sobre o WELL, e acho que, em se falando de bem-estar, parece intangível, né? Como medir isso? Então, eu tenho certeza que tu vai trazer bons insights para a gente fazer essa discussão. Então, eu vou começar. Então, a live vai começar assim: eu vou falar os primeiros 20 minutos, vou fazer essa introdução, depois o Macedo apresenta a fala dele, e ao longo da live, vocês podem colocar as perguntas no chat, e aí, conforme vocês vão colocando, no final das 2 falas, eu reúno as perguntas e a gente faz um bate-papo, tá bem? Vou tentar ficar dentro do tempo, a gente delimita um tempo de 20 minutos para cada um falar, para dar tempo de a gente poder conversar um pouquinho. Então, eu ia pedir para que todos desligassem, né, o áudio, para que a gente pudesse ter um som melhor na hora da gravação. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Está vendo, né? Perfil alessandrabrito.arc. Dá uma olhada lá e pede o link para vir para o Zoom. Acompanhar a apresentação no perfil da Alessandra. Em seguida, vem a minha contribuição. Então tá, eu vou começar falando como medir a sustentabilidade, que parece meio intangível, né? Como a gente medir, mas sim, existem meios e a gente vai conversar sobre isso hoje. É importante falar sobre desenvolvimento sustentável, né? E da origem desses conceitos. Desde a década de 70, profissionais da área da ecologia, das universidades e dos movimentos ambientais discutem a questão da proteção ao ambiente. Na década de 70 se falava em proteção ao ambiente. E com o passar dos anos, então, vieram os termos de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, e hoje a gente já está falando em net zero e descarbonização. Então, com o passar do tempo, esses conceitos têm evoluído. E a primeira pessoa, né, que falou em desenvolvimento sustentável foi a Brundtland. Quando a gente fala nesse relatório, o famoso relatório Brundtland, escrito por ela em 1987, né, não imagina que tem uma mulher por trás, né? Então, ela foi uma diplomata e médica norueguesa que começou a olhar o desenvolvimento sustentável também pela ótica da saúde.
E ela conceituou dizendo que o desenvolvimento sustentável, então, é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Isto é, que a gente deve, né, usar com consciência os recursos que a gente tem hoje, recursos naturais, para que as futuras gerações possam também ter o mesmo direito de usá-los. Também é importante falar, quando se fala em sustentabilidade, trazer o John Elkington, que ele é um escritor e consultor britânico, e ele cunhou a expressão triple bottom line, né, que é os três pilares da sustentabilidade. O John Elkington ele já traz então esse conceito da sustentabilidade mais para o ambiente corporativo, e ele diz que só existe sustentabilidade se a gente unir essas três áreas, a questão ambiental, a social e econômica. E onde elas se encontram é aí que está a sustentabilidade. Quando a gente vai falar de descarbonização, a descarbonização é uma ação do ponto de vista do pilar ambiental com grandes reflexos no social e no econômico também. Então, acho que é importante a gente localizar onde é que está a descarbonização dentro dessa figura. E o John Elkington também, em 2020, lançou esse livro que está exposto aí para vocês, e ele traz o termo do capitalismo regenerativo, isto é, que as pessoas agora vão ter que repensar a sua ótica, né, do ponto de vista de capitalismo, de só consumir, consumir, consumir e o lucro, e olhar para a natureza e ver como ela se regenera. Eu li alguns resumos desse livro, está na minha lista de 2024, né, para uma leitura mais aprofundada. E aí eu vou trazer também um autor que é importante, é o Deming, que ele não necessariamente é da área da sustentabilidade, mas ele foi um engenheiro, professor, estatístico americano e foi o pai da melhoria da qualidade contínua. Implementou no sistema automotivo o sistema da qualidade total também. Ele já morreu, faleceu em 1993, mas tem algumas frases deles que são célebres, né? Então, ele falou, ou dizem que ele falou, há controvérsia sobre isso, né? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Por que, que há controvérsias em relação se foi ele que disse e se essa afirmação é correta? Porque a gente vai ter que gerenciar coisas que a gente também não mede, coisas que acontecem. Mas eu gosto dessa frase, né? Porque a gente nos coloca na parede para que a gente tenha um compromisso em medir as coisas que são importantes da nossa empresa, né? Os impactos que a nossa empresa gera. Embora ele não tenha falado nesse, digamos assim, ambiente da sustentabilidade, né? Nesse background de sustentabilidade, cabe muito bem. E a outra informação dele é: sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Isso também cabe muito no nosso tempo de inteligência artificial, de algoritmos. A gente não pode mais agir com essas mudanças e a crise climática com base em achismo. A gente precisa ter dados. Então, isso vai ao encontro, né, do que a gente tem que fazer até 2050 de neutralizar as nossas emissões. Então, a gente precisa gerenciar essas emissões e a gente precisa de dados e dados de qualidade. Então, com base nisso, a gente já pode começar a falar sobre como que a gente vai medir a sustentabilidade. E existem dois eixos em que a gente pode fazer essa medição. Na empresa, né, a empresa, o escritório de arquitetura, o escritório de engenharia, a construtora, o órgão público, né, seja qual for essa instituição, e os empreendimentos. O empreendimento aqui, estou falando sobre edificações novas que o arquiteto vai projetar, edificações existentes, que a gente vai precisar fazer retrofit, loteamentos, bairros, etc. Bom, nesses dois, digamos, eixos que a gente pode escolher um conjunto de ferramentas para medir a sustentabilidade. A gente pode usar os indicadores, que são métricas, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles. A gente pode usar as certificações, que existem certificações internacionais, nacionais e até municipais, né, os selos do IPTU Verde, por exemplo, e os frameworks, que são algumas estruturas conceituais. Queria fazer uma analogia aqui, né?
qual que a gente deve escolher? Tudo vai depender dos nossos objetivos. Eu tenho um escritório de arquitetura. Eu devo usar indicadores, eu devo usar certificações, eu devo usar o frameworks. Depende muito do tipo de projeto que tu faz e para quem tu projeta. Mas eu venho dizendo que a gente não deve ficar esperando, né, o contratante pedir ou o cliente pedir que a gente incorpore sustentabilidade nos nossos projetos. Então, imaginem que vocês estão com fome e precisam, né, comprar alguma coisa para se alimentar. Os indicadores são mais ou menos como a gente entrar num supermercado e sem uma lista prévia, sem eu saber mais ou menos o que eu quero, eu vou lá e vou olhando eles, né, e vou apetecendo e vou vendo, escolhendo, né, os alimentos, os ingredientes para eu fazer a minha refeição, que é o meu objetivo, eu me alimentar. As certificações e os frameworks já são como se eu tivesse um cardápio, uma lista, né, em que eu sei exatamente o que eu tenho que comprar no supermercado. Todos eles vão me alimentar ao final dessa compra. Meu objetivo é eu me alimentar. Mas eu usei diferentes mecanismos para fazer essa compra, para cumprir o meu objetivo. Então, com essa analogia mais cotidiana, eu quero dizer para vocês que todos eles são bons, né? Tudo vai depender dos objetivos que a gente tem. Então, os indicadores são métricas, às vezes são fórmulas, às vezes são uma frase com um desempenho que tu tem que cumprir, e eles são essenciais, então, para compreender as condições atuais, avaliar as opções para ações futuras, né? E avaliar o progresso em direção às metas que eu vou traçar. Esses indicadores, eles têm que me ajudar nesse processo. E os indicadores também são uma lente pelo qual eu vejo, né, o meu problema, né, a minha empresa, os meus projetos. E o Doran falou que os indicadores eles devem ser SMART, né? Então o S é uma sigla em inglês, então o S seria do específico, ele não pode ter dúvidas, se eu vou medir consumo de água, é consumo de água, ele não pode me deixar dúvidas se é água, se é esgoto, se é efluente, por exemplo. Ele tem que ser mensurável através de alguma métrica, através de um medidor, ou na embalagem, vem quantos quilos tem, ou medidor de água, de energia, de qualquer maneira eu tenho que poder mensurar isso um percentual, seja lá qual a maneira for, mas eu tenho que medir. Depois tem que ser atingível. Por exemplo, eu tenho que ter, tem que medir e tem que ser atingível. Não posso botar um indicador que eu não consiga. Por exemplo, 100% das árvores que eu vou plantar ou da vegetação que eu vou plantar no meu empreendimento são de espécies ameaçadas. Talvez isso seja muito difícil, mas eu posso dizer que 20% da vegetação que eu vou plantar no meu lote é de espécies ameaçadas. Então, isso fica mais atingível. Tem que ser relevante. Eu não vou fazer ciclovia, por exemplo, num lugar que tem a topografia acidentada, isso parece óbvio, mas eu já vi isso em universidades, por exemplo, só para dar o check, né? Temos ciclovia. Então, a gente tem que investir tempo e recursos, né, naquilo que é relevante para o negócio. E tem que ser temporizável, isto é, eu tenho que contar ao longo do tempo, ou seja, em dia, no mês, no ano, por empreendimento, de alguma forma ele tem que ser temporizado. Bom, então falei dos indicadores, falar um pouco das certificações. Existem várias certificações, né? Então elas buscam promover construções que minimizem os impactos negativos ao meio e também proporcionam, né, ambientes mais saudáveis e também demonstram compromisso com a sustentabilidade em vários aspectos, né? A gente já tem que pensar a sustentabilidade a partir do projeto, mas também na fase de construção e da operação do edifício, quando o edifício está em uso. Aqui eu coloquei 5 certificações internacionais, que são as mais conhecidas, né? O LEED, o BREEAM, que é da Inglaterra, o EL, que o Macedo vai falar, o SKA e o Living Building Challenge, que são certificações que são bem conceituadas e renomadas, mas existem outras também. E elas podem ser aplicadas tanto para edificações novas como para retrofit, às vezes é para o bairro ou para um loteamento, então ele varia da escala, né, do edifício à escala urbana também.
Sandra, posso te pedir uma gentileza? Tem Sim, algumas, duas pessoas que pediram, estão procurando o link para lá. entrar? É, Tá bem. Vou falar, vou autorizar aqui só um pouquinho. que estão assistindo aqui pelo Instagram do meu aqui. Aí eu mandei mensagem Uhum. falando do seu perfil, tá? Aí elas foram lá e estão pedindo o link. Já Desculpa a vou mandar. interrupção. Não, imagina. Já vou copiar o link aqui. Foi. No Brasil, então, a gente tem algumas certificações. Aqui eu coloquei duas no âmbito nacional, que é o selo Procel, que muitos de vocês conhecem, né? Que vem atrás dos eletrodomésticos, por exemplo. Tem o selo Casa Azul, que é financiado pela Caixa Econômica Federal. E também a gente tem várias certificações no âmbito do município, por exemplo, Porto Alegre tem a certificação de sustentabilidade ambiental, que dá desconto no IPTU, também funciona a partir de selos. Vários municípios já têm o IPTU verde, também incentivando que as edificações existentes e as novas implementem estratégias de sustentabilidade. Então, essas certificações, elas já vêm com o critério, né? Então, essas daqui que eu apresentei para vocês, cada uma delas tem uma série de capítulos e subcapítulos, né? E tu tem que cumprir e ele te dá, digamos, opções, né? Em relação à redução de água, ele te dá 2 ou 3 opções. Em relação à redução do consumo de energia, também te dá as opções. Então, vem como um checklist, como se fosse um cardápio em que tu tem que cumprir esses itens para obter determinada pontuação e, consequentemente, o selo. Bom, os frameworks é diferente, tu não recebe um selo. São estruturas conceituais que fornecem, então, diretrizes e padrões para coleta, avaliação e comunicação, né? Ou reportes, relatórios de sustentabilidade das empresas, por exemplo, em áreas que são cruciais para a sustentabilidade. Provavelmente vocês conhecem, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são um framework, são 17 objetivos, e dentro de cada um desses quadradinhos tem várias metas, são 169 metas, e que elas podem ser usadas tanto na escala da nação, quanto na escala dos governos, estadual, municipal, quanto da tua empresa, quanto dentro da minha casa. A gente pode adotar um deles, eu vou adotar água, eu vou adotar resíduo, e a gente fazer ações práticas para atingir esses objetivos. Temos o GRI, temos o Science Based Targets, é um framework muito interessante, porque ele te diz o que tu tem que fazer para não chegarmos a 1,5 graus, e ele te dá a velocidade. Porque a gente achar que captou a água da chuva, só captei a água da chuva, ufa, já tô bem, já fiz a minha boa ação, não é suficiente para que a gente fique no 1,5 grau até o final do século. Então, é uma estrutura que tem sido bastante usada nas grandes corporações, mas que a gente deveria incorporar mais essa ciência, né, de acelerar, de nos dar urgência de fazer as coisas. O CPD também é bastante voltado, Carbon Disclosure Project, bastante focado em descarbonização, e tem vários outros frameworks também. Então, aqui eu estou trazendo só como se fossem assim, mostrando uma caixa de ferramentas para vocês, tanto de indicadores quanto de certificações e de frameworks. Vocês podem, por exemplo, usar um conjunto de indicadores que vocês escolheram e, por exemplo, adequar às ODS. Isso aí é viável, é muito bom. Eu posso usar alguns indicadores do GRI e não necessariamente estar lá no site do GRI como uma empresa que é vinculada a ele. Então, a gente pode se aproveitar ir lá no LEED, pegar alguns indicadores, alguns critérios que são bons e a gente montar, né, o nosso, digamos,
cardápio, a nossa cesta básica, né, de critérios de sustentabilidade para medir. Então, as dimensões da sustentabilidade em empreendimentos, a maior parte dessas certificações em edifícios sustentáveis trata desses tópicos. O A é ambiental, o S é social e o E econômico, né? Pegando os pilares da sustentabilidade. Então, no ambiental é a questão da mudança do uso da terra, a água, energia, resíduos, transporte, materiais, poluição e emissão de gás de efeito estufa e biodiversidade. No social, a questão da acessibilidade, saúde, bem-estar, alimentação, direito dos trabalhadores, equidade e educação. E no E, obviamente, a questão da saúde financeira, né, dos negócios, ética nos investimentos, orçamento e governança para a sustentabilidade. Então, agora eu vou falar um pouquinho, não dá para falar de tudo, né? A gente tem pouco tempo, eu vou pegar um ou dois exemplos de cada um dessas dimensões para mostrar, por exemplo, alguns indicadores ou alguns critérios que são trazidos nessas certificações. Então, falando de água, né? A água é uma coisa que a gente consome todos os dias, né? Então, na fase de projeto é uma fase em que a gente pode incorporar muitos critérios de sustentabilidade. E, por exemplo, a questão dos dispositivos economizadores de água é uma questão que muitas certificações pedem, né? E a gente pode ter, por exemplo, uma fórmula, né? Então, o percentual de dispositivos economizadores de água. Então, o número de dispositivos economizadores dividido pelo número de louças, por exemplo, né? Os vasos sanitários hoje, a maioria deles no Brasil já vem, né, com os 2 volumes de água, mas nem todas as torneiras têm sistemas economizadores de banheiro, de cozinha, de tanque, né? Então, a gente estipular qual é o percentual, até escolher materiais que tenham esses sistemas economizadores, já aumenta o percentual de pessoas que na fase de uso vão reduzir o seu consumo de água. Por exemplo, o LEED, ele já diz qual o desempenho que esse vaso sanitário tem que ter. Ele dá, tipo assim, 1,6 galão, não é litro lá, galão por fluxo. Então, por descarga. Então, ele diz que tem que atender a esse desempenho para pontuar. Então, são alternativas que na fase de projeto, na fase de escolha dos materiais, a gente pode, então, incorporar no projeto. Na questão do uso da edificação e da construção, também o consumo de água é bastante importante, né? A norma é uma norma antiga, nos diz que um consumo mais ou menos normal é de 200 litros por pessoa por dia. Então, se tu olha a tua fatura no final do mês e tu faz as contas de quantas pessoas tem na tua casa e quanto tu gastou, e tu gastou muito mais do que isso, então há espaço para reduzir esse consumo de água, né? E se for demais, pode ser até um vazamento oculto. Depois a questão do reaproveitamento da água, né? Da água da chuva ou da água das águas cinzas ou negras também. Então a gente pode pegar os metros cúbicos de água reaproveitada e dividir pelos metros cúbicos total de água consumida. Para isso a gente vai ter que ter medidor, né? Medidor da onde a gente está coletando essa água, né? Então, por exemplo, aqui na imagem ao lado tem calhas, né? Elas são um objeto arquitetônico. A gente sempre quer esconder calha, a gente quer, né? Mas assim existem várias soluções lá no meu Pinterest. Se vocês tiverem interesse, Ama Brito, AMA Brito. Tem lá em drenagem, telhados, uma série de soluções para incentivar a coleta de água da chuva e reuso, né? Eu usava muito esses exemplos com os meus alunos, né? Para que a gente comece a pensar coisas diferentes, para que essas infras apareçam, né? E depois ali vocês estão vendo esses condutores sendo levados, pode ser para uma cisterna, pode ser para o solo mesmo, para jardim de chuva, mas que a gente comece a pensar nessas soluções. Em relação à energia, várias dessas certificações falam em geração de energia não renovável, né? Mas também, às vezes, é mais difícil de conseguir isso, mas a gente pode ter soluções de projeto que utilizam a iluminação natural e também, com isso, a gente consome menos energia. Questão dos medidores individualizados, hoje já é bem natural em edificações novas, né?
mas em edificações que não são residenciais, por exemplo, em muitas universidades, vários blocos dentro de um quarteirão, às vezes tem um medidor. Como é que eu vou saber qual é o bloco que gasta mais, que gasta menos, né? Então, a gente tentar medir. Quando a gente mede, a gente consegue identificar melhor aonde está o mau uso, por exemplo, né? E também no uso e na construção, a gente tem outros indicadores, né? Quilowatt-hora por pessoa por mês, ou quilowatt-hora por pessoa por metro quadrado. Em relação ao pilar da sustentabilidade social, a gente pode falar na saúde, né? O Macedo vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a questão dos materiais, eu acho que é um item que a gente leva pouco em consideração a respeito da seleção tecnológica que a gente faz, né? A gente usa materiais e não se preocupa em relação à saúde do operário, à saúde do usuário final, né? Se aquelas tintas, aquelas resinas, elas vão permanecer no ambiente por mais tempo. Então, o LEED e o Living Building Challenge falam muito sobre isso. E também no LBC, que é o Living Building Challenge, fala sobre que o teu projeto não pode impedir acesso, prejudicar a qualidade do ar fresco, bloquear a luz solar, quer dizer, não pode fazer sombra, afetar as hidrovias naturais e produzir ruído audível ao público, para qualquer membro da sociedade ou empreendimentos vizinhos. Então, é bastante rigoroso, né, em relação a projetar pensando na saúde. E por último, né, no pilar econômico, a questão da ética dos investimentos e governança. Aqui ao do lado a gente vai ver que a MRV, por exemplo, já fez todo um diagnóstico e também a política de sustentabilidade dela pensando nos ODS. Então, ela buscou indicadores e alinhou os ODS e viu quais ODS ela tem maior alinhamento. E aqui embaixo também um trabalho que eu tive a oportunidade de contribuir, que é o projeto Jusclima 2050 da Justiça Federal da jurisdição do Rio Grande do Sul. A gente também trabalhou em relação à governança política de sustentabilidade, um conjunto de indicadores de operação, do edifício em uso, alinhado aos ODS. Então, isso para dizer que é muito importante que escritórios, construtoras tenham a sua política de sustentabilidade, seja só de sustentabilidade, seja de ESG, para que essas ações que tenho certeza que todos vocês fazem, elas não fiquem soltas, né? Ah, se o cliente pede, eu faço, nesse eu faço isso, no outro eu faço aquilo, e se perde assim, o potencial de vocês venderem, né, o produto de vocês como algo que é sustentável, né? Que tem um core, que tem uma estrutura que não muda, né? Que ela é sempre sustentável. Então, aqui eu trouxe algumas imagens, a gente não tem muito tempo, né, para falar sobre elas, mas, assim, a gente vai ter que mudar nosso mindset de pensar em projetos que incorporem elementos de sustentabilidade. Ah, e o meu telhado é curto, é pequeno, não dá. Aqui a gente está vendo uma estratégia do edifício ser menor que a cobertura, né? Então, a gente precisa, né, ver mais e projetar mais edificações assim. Aqui nós temos uma em Porto Alegre, que foi certificada no ano passado, dezembro do ano passado, tem um ano, pelo GBC Platina, digamos, na categoria de condomínio. Eu assisti uma palestra do empreendedor, e ele falou que ele conseguiu fazer isso reduzindo um pouco a margem de lucro dele, e o que ele investiu aí foi em torno de 5 a 6% a mais do que um prédio que não tivesse elementos de sustentabilidade. Então, sim, é viável, mas a gente tem que abrir mão de alguma coisa. A gente não fazer nada e continuar do jeito que está é o que não dá. E aqui uma outra também, uma outra tipologia mais roots, né, da sustentabilidade, as earthships. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse arquiteto Michael Reynolds, ele tem uma vasta área, se não me engano, é no Arizona, nos Estados Unidos, onde ele desenvolve as earthships, né, são as naves com material reciclado. Essas bolinhas que vocês estão vendo nas paredes internas são fundos de garrafa, as paredes são feitas com material reutilizável, reciclável, né? Então, existe toda uma preocupação em captar a luz solar, e essa frente aqui, ela
usada como um solário. Lá dentro tu pode ter horta, tu pode ter água com plantas que vão limpar as águas cinzas e as negras. Então, é um edifício que ele não está conectado na rede, nem de água, nem de energia, ele é autossuficiente. Então, claro, muito mais difícil fazer isso no ambiente urbano, mas a gente pode pegar, né, algumas pitadas desse tipo de projeto para incorporar em ambientes urbanos. E aí, então, eu falei para vocês que esses, já me encaminhando para o final, né, que esses indicadores, essas certificações, esses frameworks, que são essas bolinhas, a gente pode ir escolhendo elas, né, como se fosse, como eu disse, né, no supermercado, vai escolhendo, eu acho que esses indicadores são bons e tal, ou tal certificação. Mas se a gente começa a fazer isso desconectado de uma política da empresa, essas ações elas perdem a força, né? O ideal é que a gente parta da política da sustentabilidade da empresa, e eu estou falando empresa de construção, empresa de escritório, de arquitetura, né? Que a gente pense na visão, na missão, nos princípios da empresa, e que a partir disso, então, a gente vá olhar essas dimensões, o que é importante para o tipo de negócio, o tipo de projeto que eu faço, e depois a gente seleciona os indicadores. Pode fazer o caminho contrário? Pode, mas pode ser que leve mais tempo para tu obter os resultados. Pode ser que tu comece a medir coisas que não sejam tão importantes. Mas eu prefiro que comece assim do que não faça nada, né? Então a gente está num final de ano, né, de pensar o que nós vamos fazer daqui para frente, né, 2024. A gente já passou da fase de conscientização há muito tempo. A gente já deve ter passado, precisa passar dessa fase de consternação. Isso, ai meu Deus, olha só que horror que está acontecendo, como se a gente não fizesse parte disso, eu faço parte disso, e a gente passar para atitude, né? Então eu convido vocês nesse final de ano, assim, pensar o que vocês vão fazer diferente nas práticas de vocês, para que a gente comece a ter ações concretas. Como conclusão, então, eu trago que a crise climática, né, ela exige ações urgentes, né? Nós precisamos refletir sobre os nossos processos, né? Tenho certeza que quem está aqui participando da live e os que vão olhar depois já fazem atividades, ações de sustentabilidade. Mas como é que elas estão? Elas estão dentro de uma estrutura? Tem hora que eu faço, tem hora que eu não faço. Como é que é isso? O que eu já faço de bom, que é legal, aquilo que eu preciso melhorar e aquilo que eu não faço deveria fazer? Então, a primeira coisa, refletir. Depois, planejar a transição, né, para atividades, empreendimentos menos intensivos em carbono. Buscar soluções, alternativas tecnológicas, de materiais, de projeto, para a gente emitir menos carbono. Investir em sustentabilidade e resiliência, isto é, o que é esse investimento? É deixar uma rubrica lá no orçamento de 2024 para cursos, para evento, para vocês, para todos, eu inclusive, né? Não quer dizer porque eu sou doutora, eu estou sempre estudando, todos os dias, e daqui para frente novas tecnologias vão ser lançadas todos os dias, né? Capacitar profissionais para lidar com essa questão dos eventos extremos. A gente não pode mais projetar edificações sem pensar em questão de enchente, sem pensar em vento, sem pensar em ondas de calor, incêndio. Como é que a gente projeta isso? É diferente, a gente tem que se dar conta disso. E medir nossas ações para avaliar o progresso, né? Que fecha com o que a gente está conversando hoje. Então, eu estou fazendo uma provocação, né, para vocês fazerem essa reflexão. E tem um conhecido meu que falou assim, tenho até vergonha de falar contigo porque eu não conheço nada sobre isso. Tu não precisa ter vergonha de falar sobre isso, né? A Descarbon existe para isso, porque no dia que todo mundo souber sobre isso, a minha empresa fecha. A ideia da Descarbon é estar aqui justamente para fazer essa mediação. Com esses elementos que eu falei e que o Macedo vai falar, com certeza vocês já podem começar a traçar alguns insights que apareceu na cabeça de vocês, com certeza deve ter aparecido, e vocês conseguem colocar em prática, né, sozinhos.
estudando, mas a gente, eu, Macedo, a gente já tem um caminho mais ou menos traçado para ajudar vocês nessa transição. Então, me coloco à disposição para conversar com vocês e pensar nesse 2024 novo, porque a gente não pode continuar sem fazer nada, né? E agradeço aqui e já desejo um feliz 2024 para todos, né, com saúde e prosperidade. E aí eu passo a palavra, então, para o Macedo, para ele fazer a apresentação dele. Vou descompartilhar aqui, Macedo. Muito bem, legal. Obrigado, Alessandra. Parabéns. Essa é realmente a questão, o desafio, o principal desafio da humanidade nos próximos anos é justamente a questão da descarbonização, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí, pessoal? Joia. Legal. Queria saudar meu amigo Bassani, não está mais aqui. Nossa, estava aqui até agora há pouco. O Bassani, Cleoni Bassani. Ah, ele não está mais agora. Saudar aqui os colegas Regina, Gisélia, Paola, Fernanda, Carla. A Gisele e a Carla eu já conheço, são minhas mentoradas. Estou acompanhando lá a apresentação. Bom vê-las por aqui, meninas. Boa noite, Fernanda. Boa noite. A Regina já comentou ali um negócio que eu achei super interessante, curioso no chat. A dificuldade que ela já encontrou lá por não conseguir instalar um sistema. Não sei se conseguiu. Conseguiu, afinal, o zero? Não, não pôs. Caramba, que difícil, cara. Não acredito. Manda o link da live depois para esse pessoal aí, Regina. Mas deveria, porque mas o medidor é individual, né? Isso vai para o seu relógio, não é isso? Não tem por que o condomínio se colocar contrário, não tem por quê, não tem nenhuma questão. Só a instalação elétrica ser bem feita, com a fiação adequada, está tudo certo. E o relógio media o seu consumo, né? Para que você não use energia da área comum, né? Que é justo que seja assim, que você utilize a energia da sua unidade, e está tudo certo, não deveria haver problema, né? Na verdade. Bom, mas vamos lá. Temos pouco tempo aqui, temos que ser objetivo aqui. Bassani, saudações, meu amigo. Bom te ver. Lamento não ter podido encontrá-lo em Washington na última missão técnica, em Washington, na Greenbuild, mas eu sei que foi muito legal, sei que vocês tiveram boas oportunidades de visitar empreendimentos importantes, né? Muito bom. Satisfação revê-lo também. Da mesma forma, meu amigo. Obrigado. Temos uma amiga em comum, né? A Alessandra é uma amiga em comum nossa, né? Não sabia. A Alessandra, nós nos encontramos em Washington. Sim. Né, Alessandra? De Novo Hamburgo para Washington. Por Isso aí. acaso? Vocês se encontraram por acaso, então, não foi combinado. Ah, legal, você vê que coisa. Pois é, mas a Greenbuild é um bom lugar para se encontrar, né? Um bom lugar porque está relacionado às nossas demandas aqui, às nossas expectativas, aos trabalhos. E eu estou nessa, nós estamos nessa já há algum tempo, né? Alguns anos, décadas, na prática, na real. Então, portanto, estamos bem à vontade. Eu estou bem à vontade para comentar sobre essas demandas, esses assuntos estão vindo. Finalmente, esses assuntos estão tomando um corpo maior, né, Alessandro? Tem mais gente falando a respeito, tem mais empresas envolvidas, seriamente comprometidas, né? Tem muitos ainda por vir, claro que sempre tem os early adopters, né? Os pioneiros do ano à frente, mas isso é importante, porque daí vem os outros atrás, né? Isso a gente tem que estimular. Nesse assunto, por exemplo, quando se fala em indicadores de sustentabilidade, quando se fala em pessoas, quer dizer, uma coisa é você medir redução de consumo de energia, que é algo objetivo, se mede até por simulação computacional. Então, ainda em projetos, você consegue estimar com bastante precisão, estimar mesmo, estimar mais do que estimar, você consegue definir qual será o consumo de energia de um edifício ainda em projeto, por simulação computacional usando softwares específicos, e há muitos para isso, e isso é preciso, isso é um indicador claro, definido, objetivo e importante. Assim como o de água, de materiais, de carbono incorporado, etc., emissões da operação, tudo isso é mensurável e importante. Mas tem um aspecto fundamental na hora que se fala do ESG, né, governança socioambiental, aí você traz as pessoas para a equação. E como você faz para avaliar a percepção, as percepções que as pessoas têm em relação à qualidade do seu espaço, em relação aos benefícios que elas próprias podem obter? E isso é importante de se medir também, porque é a partir daí que você toma decisões estratégicas em relação a como proporcionar qualidade de vida para as pessoas, como evitar
hábitos ou soluções que sejam que causem um benefício contrário, um resultado contrário. Então, você tem que promover bons resultados. E daí, desses estudos que foram iniciados há alguns anos a esse respeito, se originou esta certificação da qual, vamos comentar aqui numa introdução, a pedido da colega Alessandra, eu trouxe a questão da certificação que se chama well Building Standard, certificação de conforto, saúde e bem-estar, de wellness, né, portanto, e que nós estamos adotando aqui no Brasil em alguns casos, e justamente por isso, num desses casos, nós fizemos uma postagem outro dia numa rede social, e a Alessandra assistiu, acompanhou, achou interessante e me convidou para fazer essa contribuição, compartilhar com vocês a respeito desta importante certificação, desse importante indicador que é a medição da arquitetura saudável, né? Porque, de fato, os ambientes construídos podem e, de fato, interferem de maneira importante na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar, porque a gente passa exatamente a maior parte das nossas vidas em ambientes construídos. Né? Se você fizer uma avaliação, uma autoavaliação, pensa um pouquinho aí quanto tempo você acha que você vive, passa da sua vida ao ar livre, em espaços abertos. Né? É muito pouco tempo, normalmente. Né? Então, a gente tem, de fato, os ambientes construídos, eles impactam na forma como nós vivemos, trabalhamos, nos curamos, estudamos, tá certo? Vivemos, enfim. E isso interfere também na produtividade, interfere na qualidade de vida. Inclusive porque isso já é recente, tá? A Organização Mundial da Saúde definiu como uma das doenças já caracterizadas como uma das doenças mais graves desse século, está o chamado burnout, a síndrome de burnout. Burnout, no português, seria mais conveniente falar em esgotamento mental decorrente do excesso de atividade de trabalho ou do estresse de trabalho. Então, a pessoa fica mentalmente exaurida. Né? Eu já me senti assim. Né? Eu vou te falar, não é simples, não é fácil lidar com isso. Porque você pode estar até fisicamente bem, mas estar mentalmente exausto, sabe? Isso pode acontecer, e essa síndrome tem a ver com vários fatores, e não são só fatores físicos, né? Há diversos fatores envolvidos, a gente vai tratar deles aqui rapidamente nessa certificação, por isso que é legal, porque com elas você tem um indicador, né? Daí que se fala desse movimento dos edifícios saudáveis. Isso começou já há alguns anos, né? Porque assim, saber o que faz mal já se conhece há muito tempo. A história da síndrome do edifício doente, numa tradução ruim do literal do inglês, sick building syndrome, a rigor deveria ser síndrome do edifício patogênico, né? O edifício que gera doença. Né? Mas traduziram do inglês literalmente sick building, daí virou síndrome do edifício doente, mas isso teve origem lá nos anos 80 ainda, quando se identificou que muitas pessoas faleceram num prédio que havia incendiado, mas não por conta do incêndio, mas sim por conta da propagação de um elemento nocivo resultante da queima de um forro que havia na sala onde o incêndio começou. Era uma sala que estava desocupada, não tinha ninguém lá, não houve dano, ninguém sofreu nenhum problema na região onde o incêndio atingiu aquele prédio, mas houve uma propagação desse elemento químico nocivo pelo ar-condicionado do prédio. O ar-condicionado estava funcionando e isso houve a propagação desse elemento nocivo que acabou por provocar dezenas de mortes. Não sei se no hospital, um hotel, mas isso foi espalhado nos quartos, as pessoas morreram sem nem perceber, aspirando aquele elemento nocivo. Então, e daí se deu conta de que o problema estava no ar-condicionado. Isso deu origem aos estudos que levaram à definição da síndrome do edifício doente. Isso já vem de alguns anos, começou nos anos 80. Daí, já mais recentemente, as pessoas passaram a cuidar. Bom, se já sabemos o que faz mal, então sabemos evitar isso. Então, isso já se faz. Agora vamos identificar o que faz bem e vamos promover ações, medidas que possam promover a saúde e o bem-estar das pessoas. E aí, quando se fala em bem-estar, nós estamos falando de algo que vai além da saúde física, da saúde fisiológica. Health, né? Estar saudável significa estar não está em condição de ausência de uma enfermidade. Então, você está saudável, ok. Mas estar bem vai além do estar saudável. Estar bem, você precisa ter outros fatores, né? Que envolvem outras variáveis.
você pode estar saudável e não estar bem, né? Você pode até não estar perfeitamente saudável e estar bem. Isso tem a ver com vários fatores, que são físicos, né? Mas também, e daí nós podemos interferir diretamente com eles, nos fatores sociais também. Então, a maior parte dos fatores que interferem estão dentro do raio de ação da nossa atividade. E tem outros fatores que são comportamentais, que também podem ser influenciados por nossas tomadas de decisão. Daí tem os fatores médicos, clínicos e genéticos, que são de outras áreas da ciência que não as nossas, né? Então, mas a gente tem uma boa parte aí a maior parte das variáveis estão sob nossa área de influência. E aí que entra a questão crucial. As pessoas são ah, aquelas que mais custam para as empresas. Quer dizer, quando as empresas olham para o custo operacional ao longo do ciclo de vida, você tem uma fração ali menor dedicada a questões operacionais, locação, energia, manutenção, etc. E você tem um custo muito maior relacionado aos custos das pessoas, os salários, os benefícios, etc. Então, assim, se a pessoa falta, o prejuízo é grande. Se a pessoa não está bem, precisa se ausentar por alguns dias, por uma enfermidade qualquer, um prejuízo importante para a empresa. Então, assim, as pessoas estarem bem é importante para que elas não só trabalhem, mas que trabalhem bem, que estejam felizes, mas que também se sintam produtivas, que elas possam produzir mais, isso é importante para as empresas. Então, saúde e bem-estar passou a ser relevante de uma maneira como ainda não se via até então, porque passou a se medir produtividade, satisfação, engajamento das pessoas. Isso tem a ver com atratividade das empresas, tem a ver com retenção de talentos, tem a ver com estímulo vamos dizer assim, você evitar que a pessoa saia, né? A retenção, porque especialmente na área quando se fala da geração Z, que são os mais jovens, e boa parte das empresas hoje tem a maior parte da sua força de trabalho entre os mais jovens, você tem uma rotatividade muito alta. Eles não esquentam muito o assento, né? Eles mudam de posição muito rapidamente. E isso, e quando você tem fatores como esse, você tem maior atratividade. E daí lá os caras conseguem medir presenteísmo, por exemplo. Presenteísmo é quando absenteísmo, você sabe, né, que é quando o cara falta, ele não está lá, mas o presenteísmo é diferente. O presenteísmo ele está lá, mas a cabeça dele não está. Tá entendendo? A cabeça dele tem outro lugar, está pensando num problema qualquer familiar, financeiro, sei lá qual, e ele não está produzindo nada. Então você tem uma questão de capacidade de concentração. Então, se a pessoa não está bem, como ela vai se concentrar para trabalhar? Então, é preciso que ela esteja bem. Então, envolve muitas outras variáveis, isso é super importante que a gente considere. Então, a novidade está como fazer um projeto de edificação, de interiores, um projeto, espaços urbanos, espaços abertos, públicos, acessos, ambientes agradáveis, confortáveis, para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas se sintam confortáveis, para que as pessoas produzam mais. Porque isso é importante para as empresas, porque isso vai implicar em menor taxa de absenteísmo, mais produtividade, menores custos com os planos de saúde. Então, é um negócio trilionário, é um negócio que envolve muitas indústrias diferentes, entendeu? E para a gente atuar na construção, no projeto de empreendimentos, de maneira que a gente seja eficaz, assertivo nesse processo, com tantas variáveis, usando uma certificação como essa, como o WELL, que é feito justamente para que se possa avaliar como as pessoas se sentem dentro dos ambientes construídos. Então, por isso, edifícios melhores são saudáveis, são well. E o processo funciona assim. Existe uma parte dos critérios de avaliação que estão relacionadas às questões de projeto dos espaços, outras estão relacionadas à operação desses empreendimentos ao longo da sua vida útil, e outras estão relacionadas a aspectos comportamentais das pessoas nesses ambientes. Isso tudo foi avaliado correlacionando-se os efeitos que os espaços ou as condições que os espaços nos oferecem em relação à luz, em relação à acústica, em relação aos acessos, em relação à qualidade da água, à qualidade do ar, as variáveis os efeitos que estas características dos espaços provocam nas pessoas em relação à qualidade do sono, à concentração, à capacidade de elaborar raciocínios lógicos,
a vitalidade, ou seja, a capacidade de se relacionar, de se socializar. Vou tomar um suquinho aqui para molhar a garganta. A ingestão de água, inclusive de líquidos, faz parte do processo de avaliação, num processo de certificação WELL. Tá? A gente tem que disponibilizar água saudável, água limpa, potável para as pessoas. Então, esses estudos deram origem a esta certificação. Foi lançada em 2014, não é tão é bem recente, na verdade. Mas o instituto este que criou a certificação, as pesquisas foram iniciadas por uma empresa chamada Delos, aí foi criado um instituto, International Well Building Institute, que é a entidade que gerencia o processo de certificação, que foi, como eu disse, iniciado por aquela empresa e que envolveu profissionais de áreas diversas, da saúde, da psicologia, da psiquiatria, da engenharia, naturalmente, da fisioterapia, o pessoal de nutrição, ou seja, um negócio de fato multidisciplinar, né? E chegaram à conclusão que estas seriam as áreas de atenção para serem concentradas, para concentrar os aspectos a serem considerados para uma análise eficaz da qualidade dos espaços para as pessoas em relação à saúde e bem-estar. Daí, então, eles avaliaram a questão sobre os aspectos da qualidade do ar, da qualidade da água, da qualidade da alimentação das pessoas, da qualidade da luz, da atividade física, do conforto e mente. Mente aí considerando esses aspectos de socialização, aspectos comportamentais, cultura, entretenimento, lazer, ócio, etc. E então, nesses 7 conceitos ou categorias, eles desenvolveram diversos critérios de análise para medição de performance. Então, são avaliadas questões em relação a ar, como a seleção de materiais preferíveis ou menos agressivos, a ventilação, a renovação, a qualidade do ar, a filtragem, controle de poeira, controle de manutenção, proteção das fontes de materiais que possam ser eventualmente nocivos, como, por exemplo, aqueles que emitem compostos orgânicos voláteis, e gerenciamento de construção, são aspectos relacionados à qualidade do ar. Em relação à qualidade da água, e aqui eu faço uma diferenciação em relação às certificações green, digamos assim, de green buildings, como são as que a colega Alessandra já comentou, tipo, como o LEED, como o BREEAM, como o Living Building Challenge está mais na direção do bem-estar, mas também tem questões de performance operacional também. Então, são certificações que tratam de aspectos funcionais. Então, é redução de consumo de água, redução do consumo de energia, redução da geração de resíduos, eficiência funcional e operacional. Já aqui, no UEL, a questão é qualitativa. É a qualidade da água, a qualidade da luz, a qualidade da acústica, a qualidade da alimentação, a qualidade da atividade física. Então, são aspectos menos objetivos, mas que ainda assim precisam ser medidos. Isso se faz através desses indicadores. Então, eles, em relação à qualidade da água, medição com filtros, medição com sensores, tratamento adequado, manutenção e promoção da hidratação. Promoção da hidratação é muito legal. Você tem que, no processo de certificação, no edifício certificado EL, você não pode ter ninguém em atividade prolongada no mesmo local, por exemplo, trabalhando no escritório, nenhum posto de trabalho, ninguém pode estar mais distante do que 30 metros de um ponto de água potável para beber, na horizontal, ou 15 metros na vertical de distância. Então, para a pessoa poder acessar facilmente. Tá? Vou dar uma levantada ali e vou tomar uma água. Isso deve ser estimulado para que as pessoas possam se hidratar adequadamente. Isso tem que ser informado também. Tá? E aí, preferencialmente, eles podem usar escada ao invés de elevador, porque isso estimula a atividade física, está lá na categoria de fitness, de movement. Na versão 2 mudou para movement, já explico já já. Então, vou seguir aqui rapidinho para a gente seguir o raciocínio. Então, são 7 categorias, tá? Já vimos 2, ar, água, 3 agora, nutrição. Aqui tem a promoção de alimentos saudáveis, em relação ao controle da produção da alimentação, inclusive o trato, o preparo, a guarda, a acomodação, os serviços, como devem ser as bancadas, como devem ser higienizadas, como deve ser a altura de queda da água para limpeza, etc., no preparo da alimentação. Transparência na informação dos conteúdos nutricionais para os fornecedores, para aqueles espaços que forneçam alimentação para as pessoas,
deve ter oferta de alimentação saudável disponível ali com display facilmente para as pessoas escolherem ou preferirem alimentações saudáveis. Em relação à iluminação, controle do ciclo circadiano para promoção, para integração com a luz natural, é super importante para a gente ter essa noção de que momento do dia nós estamos, né? Então, você está em contato com o dia, é super importante para ter você ter integração do seu ciclo circadiano com o fluxo natural. Daí a importância de se valorizar a luz do dia. Controle de brilho, controle da qualidade da cor, da luz, né? Iluminação dirigida para atividade, com quantidade adequada para a atividade. Na promoção da atividade física, aí você tem, como eu disse, a promoção do uso das escadas, promoção de mobiliário que te permita a mobilização, para você não ficar sentado o dia inteiro, sedentário, trabalhando no mesmo lugar. Informação, compartilhamento de iniciativas que as pessoas possam aderir para promover a atividade física. Isso tem a ver com programas de incentivo, programas por exemplo, de convênios com academias, programas de uso dessas pulseiras ou relógios que controlam passos e batimentos, etc. Série de medidas que podem ser feitas para que as pessoas se movam. Essa é a ideia. E em conforto, aí o previsível, né? Ergonomia, acústica, conforto térmico, conforto olfativo, acessibilidade, são aspectos fundamentais, isso é medido, há vários indicadores para se medir isso. Em relação à mente, aqui tem uma questão mais subjetiva, transparência, envolvimento das partes envolvidas, por exemplo, horizontalidade nas relações hierárquicas nas empresas, que é uma coisa super importante. Os jovens prezam muito isso, essa coisa da horizontalidade, ou seja, você não tem que ter muitos steps, assim, muitos níveis para que você alcance falar com as pessoas de tomada de decisão, né? Então, as empresas hoje não têm mais aquele espaço, a sala da diretoria, a sala do diretor, a sala de espera da sala do diretor, com a secretária exclusiva, não tem mais isso. A secretária é compartilhada, a mesa é compartilhada, a sala é compartilhada, entendeu? É tudo junto e hoje em dia isso é muito mais flexível. Os locais de trabalho também são muito mais flexíveis. Eu estou trabalhando de camiseta de casa aqui nesse momento, está muito mais à vontade, né? Eu vejo isso como um avanço, tá certo? Então, envolvimento, transparência, protocolos de bem-estar, espaços adaptáveis, altruísmo, conexão com a natureza. Olha que legal. Como se fala, imagina, altruísmo, como se mede, como se faz isso? Aí tem promoções de ações para campanhas, para as pessoas se envolverem com doações, com as ações, etc. É bem legal. Aí daí na versão 2 os caras evoluíram um pouco, porque esses conceitos, eles têm vários critérios e aí estavam se acumulando, estavam ficando muito longos esses critérios de avaliação, e eles dividiram alguns desses conceitos, e aí na versão 2 agora são 10 categorias ao invés de 7. Eles dividiram a categoria os aspectos relacionados a materiais que havia na categoria de ar, deram origem a uma nova categoria de materiais. Criou-se mais uma. E os aspectos relacionados à acústica, nas questões de conforto, foram separados para uma outra categoria, sound. Então, criaram, e os aspectos relacionados à comunidade que estavam em mind foram destacados por uma nova categoria também, chamada de comunidade. Então, eram 7 categorias na versão 1, na versão 2 passaram a ser 10. Repito, materiais saiu de ar, sound saiu de conforto térmico, movement, a fitness mudaram para movement, para tirar a ideia de que é malhação para assim atividade, tá? Movimento, e comunidade saiu de mind. Então, mas os conceitos são os mesmos, eles só redistribuíram de outra forma e aí deram origem a outras categorias. Então, na versão 2 são 10. Se aplica, o ELSA aplica para quaisquer tipologias de empreendimentos, novos ou existentes já. Existe certa flexibilidade aí na aplicação dos conceitos, para que você consiga obter a certificação. Começa no nível básico, tem um bronze, depois silver, gold e platinum, em função do nível da quantidade de otimizações ou critérios que você consegue atender. Tem as pré-condições, que são critérios obrigatórios, tem algumas, cada categoria tem alguns critérios obrigatórios e tem outros que são facultativos, com os quais você vai somando pontos, tal. O El tem uma questão importante, que eu acho que faz toda a diferença,
que é a questão da medição de performance. Você tem, para conseguir a certificação WELL, você tem que contratar uma firma especializada para fazer medições em loco da qualidade dos espaços. Eles medem a qualidade do ar, medem a qualidade da água, medem a qualidade da luz. Então, não basta você dizer que fez. Os caras vêm medir, tá? E daí o processo se dá dessa forma. Você registra, mede tudo, submete documentação, os caras vêm verificar e só depois que sai a certificação. Depois de certificado, o empreendimento, após 3 anos, ele pode ser recertificado. A cada 3 anos, você tem que refazer o processo de avaliação, as medições, você pode incorporar algumas evoluções para melhorar o desempenho, para garantir a certificação no final, tá? Eu vou rapidinho para a parte final aqui, para a gente já ir para as perguntas. O El tem uma coisa legal, que eles criaram uma versão nova chamada El Health Safety Rated System, que é a partir da pandemia, criaram em 2020. Logo quando surgiu a pandemia, em março, eles abriram a consulta pública para voluntários participarem das discussões para a criação desse sistema novo. Eu participei das 2 ou 3 primeiras reuniões, depois não consegui acompanhar. Em agosto de 2020, eles lançaram a certificação, que é uma versão simplificada do well principal, do well, digamos assim, full, completo, e bem interessante porque ele é mais simples e rápido e fácil de ser implementado. E com isso eles conseguiram uma popularização tremenda do sistema de certificação, usando esse modelo do Well Health Safety. Eu não vou usar esse vídeo aqui, essa apresentação, vou continuar aqui. E aí, o legal é que eles pegam 6 critérios fundamentais aí em relação à limpeza e manutenção, preparo para situações de emergência, serviços de saúde, qualidade do ar e da água, gestão da qualidade do ar e da água, envolvimento das pessoas e inovação. Então, em cada um desses critérios há algumas medidas sugeridas, como, por exemplo, a limpeza de mãos, a limpeza de, por exemplo, corrimãos, de maçanetas, estratégias aí em relação à ventilação, abertura de janelas, a qualidade da água, o controle de contaminantes, em relação aí a suporte à família, pesquisa de satisfação com as pessoas, promoção da saúde mental, suporte ao estresse, oportunidade de descanso, acesso à natureza, exposição à luz do dia. Tudo isso é avaliado para isso ter critério. Eu vou apenas mostrar alguns casos aqui para a gente. Olha que legais esses espaços. Vocês não acham que são espaços bem mais agradáveis do que normalmente se vê por aí? Né? São espaços de mais qualidade, né? A gente claramente percebe. São, não necessariamente são super caros, tá, pessoal? Esses são alguns espaços que eu tive a oportunidade de visitar, e empreendimentos em visitas técnicas, que nós já organizamos aí várias ocasiões para visitar empreendimentos sustentáveis e saudáveis pelo mundo. O Bassani já teve a oportunidade de participar de algumas delas, né, Bassani? O Bassani já teve algumas, né? Várias, né, Bassani? Na Europa, Londres você teve, eu lembro, Dubai, Singapura, que mais? Eu já participei de 6. 6 missões conosco, olha aí, que Isso. legal. Muitas, Uhum. muitas milhas voadas. Satisfação, Bassani. E aí, Los Angeles, São Francisco, olha a qualidade desses espaços, que legal. A sede da Adobe, sede do Gensler. A Adobe fica no Vale do Silício, em San José, na Califórnia. Bassani estava nessa, né, Bassani? Aham, estava junto. Estava assim. Isso aí, os escritórios da JLL em Londres, outros escritórios, sede da Hyatt em Chicago, da Hyatt de hotéis, certificados LEED e WELL, a sede da Delos em Nova York, a sede do próprio Instituto WELL, também em Nova York, outras empresas lá. Eu vou caminhando rapidinho para o final aqui para trazer casos brasileiros. Esses são clientes nossos, são clientes que já estão implementando o WELL. Esse é o caso da Eletro, em Campinas, na frente da avenida, na rodovia dos Bandeirantes, chegando em Campinas. Nós fizemos uma avaliação para essa aplicação do WELL, um projeto bem legal, escritórios com 1.500 pessoas, 500 pessoas por cada pavimento, 3 pavimentos.
E esse é a sede da Hack em Curitiba, que também foi nosso cliente, a gente fez a certificação WELL lá. Com 91 pontos, conseguimos a maior pontuação WELL do Hemisfério Sul, a maior pontuação do país, não só do país, mas metade do planeta, e que com 91 pontos, certificação nível platina, e um edifício relativamente simples, de arquitetura bem, um escritório, uma firma de engenharia, a própria sede deles, e o edifício já é certificado LEED Platinum, New Construction, é um Net Zero Energy Building e é um Net Zero Water Building. É zero consumo de energia e zero consumo de água. Nesse caso, eles têm dois sistemas de abastecimento de carros elétricos lá no prédio, viu, Regina? Funcionam, são independentes, mas é um prédio próprio deles, né? Então, eles puseram para eles, tem dois. E na ocasião, o Ricardo colocou o sistema de abastecimento e não tinha nenhum carro elétrico. Ele primeiro pôs o sistema, construiu o prédio depois que ele foi arrumar o carro. Então, se antecipando. E já conseguimos a pré-certificação, o EL lá da sede da Hack em Curitiba. Você veja que não tem nada de espetacular no empreendimento, no projeto, né? Não é um negócio assim fantástico, né? Você dizer, mas é simples, é funcional e é prático e é muito eficiente. Isso que importa, né? A Gisélia vai gostar, né? Que é a mentalidade de engenheira, né, Gisélia? O engenheiro pensa assim, né? Tem que ser funcional, É, pois é. né? Mas ficou muito legal. A gente tem muita satisfação em ter participado desse projeto. E esse é um outro caso, também está em certificação WELL, em Curitiba também, um hospital oncopediátrico. Então, portanto, precisa ser legal, né? Precisa ser amistoso, é um ambiente que requer que seja necessário que seja simpático com as pessoas. E esse é um outro cliente nosso internacional, agora em Montevidéu, Zona América. Nós estamos fazendo a certificação WELL deste prédio aqui, a horizontal atrás, e desse principal deles aqui. São dois prédios que nós estamos fazendo duas certificações WELL nesse empreendimento lá no Uruguai. E implementando também conceitos de sustentabilidade. As duas instituições, tanto o International Well Building Institute quanto o World Green Building Council, que promove a certificação LEED, o da esquerda e o WELL, o da direita, as duas são instituições que estão vinculadas à iniciativa da ONU, UN Global Compact, que é o braço da ONU que promove os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, a adoção dessas certificações irá diretamente promover o atingimento de alguns ou vários desses objetivos. E a empresa que adotar pode divulgar isso, né? E pode divulgar com propriedade, né? Não é um greenwashing, é algo que de fato faz diferença. Daí que vocês têm essa evolução tão grande do WELL nos últimos anos, principalmente a partir da pandemia, principalmente a partir do surgimento do WELL Health Safety, que simplificou o processo e popularizou o sistema aí pelo mundo todo. Tá certo? Daí que eu estimulo os colegas, quem quiser também se transformar, se formarem se credenciarem como profissionais especializados na área, como eu fiz, eu fui um dos primeiros do país. Eu recomendo que quem tiver mais interesse pode me seguir no macedo.ecobuilding, no Instagram ou no LinkedIn, porque a gente fala sobre essas coisas. Você pode se tornar um profissional credenciado WELL, pode se tornar um profissional credenciado LEED, pode fazer parte dos nossos programas de mentoria, pode se envolver nos nossos projetos de empreendimentos sustentáveis. Podemos desenvolver ações juntas para promover um futuro mais sustentável. Pronto, acho que já deu de tempo, acho que passei um pouquinho, peço desculpas por isso e abro para questionamentos dos colegas que quiserem, por favor, fiquem à vontade, estão os meus contatos, convido para me seguirem mais uma vez. Tá bem? Obrigado. Obrigada, Macedo, foi muito bom. Eu não conhecia essa certificação, né? E algumas coisinhas tem de outras, mas tem uma outra visão também que inova, né? Então, como eu falei, as certificações, os indicadores são uma lente, né? Essa certificação tratou do bem-estar, né? Então, e deixou palpável coisas que parece que não são palpáveis, né? Então acho que é legal a gente ver isso na prática, né? Eu até deixei algumas perguntas aqui para ver se alguém tinha pergunta, mas eu acho que todo mundo entendeu tudo, porque ninguém perguntou nada. E eu queria só A fazer Paola falou que precisava sair, a Fernanda isso. falou muito obrigado pelas excelentes informações, muito bom, nós que agradecemos.
Obrigado, É, Regina. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Paola. Regina, eu acho que não desiste, né, dessa questão de tu colocar o carro elétrico. Isso é um caminho sem volta, né? Eu Você estou já tem o fazendo. carro, Regina? Já? Qual que você pegou? Eu já comprei o carro, vou colocar, vou abastecer na casa da minha filha e na concessionária, porque realmente foi uma decisão que eu tomei, tipo, eu acho que a gente tem que ter coerência, como a Alessandra falou, o que a gente está fazendo, né? E realmente já estava pensando em trocar de carro, falei, então é o momento de adequar e ser mais coerente. Então, é óbvio que tem um advogado aqui do prédio que falou que vai entrar na justiça de graça para mim. Eu faço questão, ela estava na reunião, né, quando criaram muito caso e tal, ela falou, eu faço questão de entrar na justiça, mas ela viajou, vamos ver. Mas, de qualquer forma, tem opção, a gente tem opções, a própria concessionária é próxima aqui de casa, então lá tem como estar abastecendo da minha filha, eu vou adorar, porque eu vou ver meus Qual a sua netos cidade, Regina? Goiânia. Goiânia. Tá. Em Goiânia. Mas é isso, eu acho que, a bem da verdade, eu até tive um pequeno problema, porque eu observei que a taxação do carro elétrico ela vai aumentar, está previsto já para aumentar, né, agora em janeiro e depois mais uma vez na metade do ano, e Talvez eu não até. passe isso, tá? A pressão contrária também existe, tá? O lobby É, contrário também existe. E outra, mas isso você não paga IPVA, isso vai estar mantido, tá? isso, exato. Tanto é que a gente já está resolvendo a questão até do IPVA, que por enquanto tem algumas questões envolvidas, mas é um caminho sem volta. Eu acredito que é um caminho sem volta, quero realmente acreditar nisso, né? E por aí eu como arquiteta, né? A partir do ano que vem eu vou estar representando Goiás no CalBR, né? A gente já vai ser, eu sou suplente, né, do CalBR, e são questões que, inclusive, as palestras ajudam muito, porque são propostas que a gente pode levar em nível de conceito de arquitetura, né? Que eu Regina, acho que então é o aproveita caminho. para te falar uma coisa. Eu já estive dando uma palestra uma vez, que foi na FAU, na Faculdade de Arquitetura da Universidade da Federal de Goiânia, que fica justo no centro, que tem a outra do lado, justo a outra do lado, bem no centro. É o CG, a É o Católica, né, CG, e a a Federal. Católica e a Federal. As É, duas estão bem próximas ali no centro, né? isso. E Uhum, eu tive lá numa palestra a convite do CAL, GO, uhum. para justamente falar sobre arquitetura sustentável. A colega, não sei se você deve conhecer a Luana, ela que faz projetos de arquitetura sustentável, inclusive eu fiz um projeto da certificação da casa dela no Alphaville, em Goiânia, Uhum, e essa palestra eu fui a convite do CAL. E eu achei certo. muito legal, porque já conseguiram juntar uma turma boa. Foi da faculdade de arquitetura, achei muito legal a palestra. E eu já te dou um toque. Se tiver entrando lá, me chama de novo que eu vou com prazer. Tá bom? Sim, Para sim. falar dessas coisas. Agora, eu já fui do Conselho de Arquitetura por 6 anos. E aí, depois, 3 anos eu fiquei fora, porque é a exigência, né? E eu retornei agora, mas para o CalBR, o que eu acho que está me estimulando, né? Legal. Porque lá a gente pode trabalhar em nível do país inteiro, né? Tomar Sim. decisões e propostas, até alterações na legislação, e é por aí. Eu acho É. que os avanços têm esses caminhos que são importantes, né? Você deve lembrar do tempo em que a gente projetava edifícios residenciais com medição de água coletiva, que não tinha medição individualizada de água por apartamento, não é verdade? Os mais Isso, antigos são assim, não é? exatamente. E já não são mais.
Pois é. E, Antigamente e os eu, prédios tinham tomada para antena de TV nos Uhum, apartamentos. Hoje em dia não precisa isso. mais. Ou seja, é evolução. A natural evolução agora é o sistema de abastecimento do carro elétrico. Não tenha dúvida. Exato. E com certeza, quer dizer, o planeta merece e já estamos tendo ações que já deveriam ter acontecido há muitas décadas atrás, né? Pois é. Pois é. A gente Deixa, tem se me que permite acelerar. um adendo, né? Eu acho que nós, arquitetos, não estamos tendo o protagonismo que a gente deveria. Uhum. Eu tenho tentado algumas conversas com o CAU RS e assim, não tem rolado, mas assim, eu vejo que não é só CAU RS, eu acho que o CAU BR tinha que estar capitaneando esse assunto, porque nós produzimos edificações e produzimos cidade. Eu tive nos Estados Unidos recentemente e o Instituto de Arquitetos dos Estados Unidos eles estão muito à frente da gente, produzindo já bibliografia. Tive participando de um evento que eles estão ajudando o pessoal da Líbia e da Síria a como projetar construções mais resilientes e mais rápidas aos desastres, ao terremoto. Quer dizer, o conselho se colocando como alguém que pensa, que joga, digamos, a cenoura lá na frente, e eu acho que o nosso conselho está muito preocupado em fiscalização, né? Uhum. E a gente precisa mudar o nosso mindset, né? Tanto CREA quanto CAL estão muito focados em fiscalização, e claro que isso é importante, né? Porque também preserva, salva vidas, né? Edificações que não são seguras, mas a gente precisa ir para um outro nível, né? E eu acho que bom, Regina, que tu estás nessa empreitada aí. Eu também vou cutucar daqui, o Macedo cutuca lá na Bahia, em São Paulo, e cada um de nós, né, nos seus estados, eu acho que é importante. A gente estava com o Antônio César aqui, não sei se o Antônio César também já saiu, tá aqui, é da UFPEL. Ele também tem, digamos assim, ele trabalha com a questão de conforto, né? E então acho que é importante a gente, cada um no seu lugar, a Carla, a Maria Gisélia, que eu não conheço da onde a Maria Gisélia é, mas assim, que a gente comece a sacudir, assim, sabe, a laranjeira, vamos ver se Uhum. cai fruta desses pés aí, né? Com Pois é, certeza. A realidade impõe soluções assim, emergenciais. Então, é por aí mesmo, e eu também concordo com você que o Conselho de Arquitetura tem que assumir o protagonismo, e é por isso que eu falei, não, vamos continuar, vamos colocar o pé na estrada e agitar, né? Acho Isso. que falou muito em movimento e move well. Então, vamos agitar que com certeza as coisas têm que mudar. É Isso isso aí. aí. Regina, me faz um favor. Eu coloquei no chat ali o meu, como é que chama? O link do Instagram. Me segue lá. Eu já anotei seu nome, eu vou anotar Me segue lá, que o eu quero te link. seguir também. Tá? Isso, não, vamos junto, porque muita coisa tem que mudar, com certeza. É isso aí. Da mesma forma, o gente, colega Antônio César, lá de Acho que Pelota, tem alguém querendo falar. pode é falar. Gisélia. Oi, Oi, Gisélia. Gisele. Não, com relação aos carros elétricos, eu sou engenheira civil, né? Também estudo muito a questão de construção sustentáveis. Estou fazendo um pequeno empreendimento em Praia do Forte, onde estou fazendo uma parceria aí com o professor também, Antônio, que eu fiz a mentoria, né? Que super recomendo a todos vocês também a fazer. E, e como vocês comentaram, o CREA também. Assim, eu estou em Belém do Pará, né? Onde vai ser a sede da próxima COP, fazendo uma obra do BID completamente cinza, uma obra cinza, sabe? E que só se fala sustentabilidade, mas projetos e obras e ação nenhuma. Pelo menos aqui, zero. Aonde eu moro, que é Praia do Forte, está desde 2020 um boom
um boom imobiliário e tudo, construção cinza, tudo convencional, tijolo normal, horrível, gente. É triste. E eu participo de muitos eventos, tanto de arquitetos quanto de engenharia, e sexta-feira, tem 15 dias, fez uma semana agora, eu fui para um evento de engenharia elétrica sustentável, vê que bacana. E depois de uma conversa com o professor Macedo, para poder tirar o certificado lá do nosso empreendimento, aí eu fui ver lá, tinha o carro elétrico e estava vendendo o carregador, bem em conta o carregador. E ele me passou o número da lei, um link que eu posso comprar e vender a energia. Então, assim, eu não entendi porque eu cheguei um pouco atrasada com o que foi que aconteceu com Regina, mas já existe uma lei que permite que seja instalado em condomínio, inclusive, por exemplo, no nosso condomínio, que a gente vai fazer e será nosso, eu posso instalar lá a tomada e vender a energia. É, Vender a Mas energia. se tu tiver essa Eu vou procurar passa para o porque Macedo e o Macedo me passa. A Regina é minha parente. A é, Regina é casada com o meu tio, irmão do meu pai. A pois é, Regina e quanto deu mais, cheque em todos os Descarbon Tops. e outra gente, quanto mais a gente fala, mais a gente é um pingo no oceano, sabe? Eu me sinto uma ET, uma engenheira que não consigo encontrar outros. Mas eu E acho que é por isso aqui, que é importante a gente fazer essa rede, né? Da gente poder falar com exato, quem está na mesma sintonia, né? É isso. exato. Por isso, se lembra sexta-feira passada, Antônio, eu tô querendo ver já de imediato uma vinda sua, minha participação aqui da parte de projeto está encerrando, eu vou para Pernambuco, talvez volte depois, mas eu queria, já conversei com o CREA, né, para a gente fazer um seminário, um curso, alguma coisa, gostaria de marcar urgente, porque tá gente, aqui, ó, se você ter ideia, Só só a marcar. prefeitura já está com Cortou. Não sei se ela 2 recebeu. bilhões, 79 bilhões, mais todas as obras e todos os projetos arquitetônicos e de engenharia e de infraestrutura cinza. E o maior sonho que eu mais quero é executar construções sustentáveis de EPS, de é, ICF, tijolo ecológico, qualquer coisa, a nível de governar obras públicas, né? E Uhum. também fazer a certificação para obras públicas. Foi o primeiro contato, foi agora na mentoria, fiquei encantada, muito. E é isso, gente, a gente tem que se unir, porque a Obrigada, gente é muito Gisele. pouco, nós somos poucas pessoas no Brasil, né? Mas vamos nos juntar nesse grupo aí para a gente começar, digamos, a agitar. O Antônio César também está aí. Antônio, oi, tudo bom? Quer dar uma falada sobre o que tu faz? O Antônio é uma pessoa muito importante também na área de eficiência energética, lá de Pelotas, Federal de Pelotas. Tudo bem? Hoje eu sou espectador aqui, estou olhando algumas coisas aqui, assistindo, aprendendo um pouquinho. Bem, Raul, só vou Desculpa, colega. apresentar. O Xará, Oi? deixa eu só. Desculpa, Xará, te interromper rapidinho, só para entender. Você está em Pelotas, é da área de conforto. Você deve conhecer a Celina, imagino. Sim, nosso colega aqui também. Ah, perfeito. Foi minha Celina colega Brito, mas também. não é parente do Alessandro, pelo que eu sei. Não, é dois tesos dela. Ah, também conhece a Celina. Legal. Você vê, Isso, isso. o mundo é uma bolinha de gude. Sim. Não, aqui a gente trabalha, eu sou arquiteto, mas mestrado e doutorado na área de engenharia e uma parte, o doutorado eu fiz lá na engenharia civil da UFSC, mas também foi mais para mecânica também, trabalhei um pouco mais com sistemas mais de resfriamento evaporativo. Tá. E aqui na UFPEL a gente coordena alguns trabalhos aqui de aplicação
desses conceitos, né, de gestão de energia dentro da própria universidade. A gente tem o programa, que é o Programa de Bom Uso Energético. Eu coordeno 2 laboratórios aqui, o Laboratório de Conforto e Eficiência Energética, que foi financiado pela Eletrobras, e o LINSE, que é um laboratório de inspeção de eficiência energética, que emite a etiqueta do PVE Edifica. Só Sim. tem nós aqui em São Paulo. Então, a gente também trabalha com a certificação aqui, né? O LabE não mais, né? Oi? O LabE não está mais credenciado. O Labia da UFSC? É, Não, ele, na verdade, ele nunca foi credenciado. Quem foi nunca foi. credenciado foi a Fundação CERT. A fundação, tá. Eles nunca entraram para ser acreditados. Eles desenvolveram o procedimento, mas nunca acreditaram. E E a Celina está no grupo aí com vocês? a Celina está em algumas coisas. Ela não está no LINSE, da parte de certificação, ela não está. Né? Muitos anos que eu conheço. Ela foi Mas... minha colega na Espanha, no Master Ah, lá. é? Ah, legal. Faz muitos Pô, então, anos. daí eu Faz achei muitos até anos que que tu não vejo. tinha... Mas tu também atua na área de conforto, não? Eu dei aulas muito tempo na área de conforto, né? Sim, E atuo na consultoria em sustentabilidade. Então, o conforto está dentro do pacote, né? Digamos assim. sim, claro. Aqui nós temos aqui, ó, nós temos uma equipe bem grande agora aqui, bastante diversificada. A gente tem, em termos de pesquisa, a gente tem desenvolvido muita pesquisa na área de inteligência artificial, lá desde 2008, na parte de gestão de edifícios, otimização de projetos, otimização de componentes. Estamos trabalhando também agora bastante e focando no usuário em si, né? Então, a gente tem pesquisas para modificar o comportamento do usuário, para simular com usuários diferentes, né? Então, isso é um reflexo do próprio ProBem, que a gente também atua nessa área dentro da instituição. Estamos trabalhando na área também vai nessa área, a parte de gamificação, também financiamento do Procel. Então, a gente tem vários projetos assim com o Procel que a gente vai tocando adiante, né? E alguns assim bem de ponta até, né? Que ainda não tem no país. E estamos aqui se virando e fazendo algumas coisas assim, de Legal, modo muito bom. geral, é isso. Prazer em falar contigo. Boa sorte nos trabalhos aí. Tá bom, obrigado Desenvolver. igualmente. Até a Hack, que tu apresentou aí, Sim, a Hack foi nossa cliente numa consultoria, com sim. um prédio que eles fizeram, e até eu conversei bastante com o pessoal de lá, eles me convidaram para ir a Curitiba visitar o prédio deles. Esse Merece daí a tá... visita, tá? Não deixa de ir, Pois não. é. E eu vou ver Prédio é se uma eu faço isso referência. agora nesse final de ano. Meu pai mora em Curitiba, eu vou lá. Eu vou ver se eu consigo Não é ajudar. grande, tá? Mas é uma Sim. referência muito, muito legal. Porque É. os desempenhos, os resultados que eles conseguiram atingir lá são de fato excepcionais. Isso. Eu dou aula também lá na pós-graduação lá em Santa Maria, da Sim. UFRN, de sustentabilidade, e aí eu convidei o pessoal da RAC para fazer uma palestra lá, foi na época da pandemia, foi palestra online, ele apresentou bastante o prédio, foi bem interessante, bem legal. Legal, legal. Pega meu contato aí, professor. Oba! Tá? Havendo oportunidade, pode me convidar, que falar sobre essas coisas é uma Beleza, satisfação. Né? beleza. E Santa Maria, que é, inclusive é a terra da minha tia, onde eu estou hospedado aqui hoje, eu não tô lá, eu não conheço ainda. Santa Maria eu não conheço ainda. Conheço boa parte aí de Porto Alegre região, mas Santa Maria ainda não. Aham. A Onde é que Serra. entrou o teu contato aqui no chat aqui? Pus no chat. É macedo.ecobuilding Tá no final. no Instagram. Põe de novo aqui. Tá. É do Instagram? Tá. Isso. Certo. Pessoal, então, É o isso. papo tá bom. Acho que a gente fez muitas redes, né? Conhecemos um pouquinho o que cada um faz, não necessariamente dúvidas, mas assim, formas de relacionamento, de conexão. E eu É sempre importante. digo, né? A minha empresa, a do Macedo também, né? A gente ainda tem que passar muito tempo tentando convencer as pessoas, né? E quando a gente encontra alguém que a gente não precisa convencer, que a gente fala, né? Pelo menos assim, das A mesmas nossa língua, né? aspirações, é tão bom. É, Então a gente tem que juntar, né? é. Aglutinar essas pessoas para que a gente não se sinta como a Gisélia falou, né? A gente somos tão poucos, não somos tão poucos, é que a gente não está se conhecendo, não está se contatando ainda.
Então, acho que o Instagram é uma maneira da gente saber o que cada um está fazendo, né? Conectar, preciso de uma palestra, preciso disso, preciso daquilo, de mentoria, tal informação, quem é que tem. Então, a ideia é que a gente do Descarbon Talks, né, e também das atividades do Macedo, é que a gente consiga popularizar, difundir e aumentar a nossa rede. Tá? É isso aí. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Até a semana que vem, com certeza, vai estar tudo no YouTube. Eu vou subir as três lives. Eu acho que é importante, não consegui fazer isso ainda. E, Macedo, passo a palavra para ti, para tu te despedir. Pois nada, só agradecer, é uma satisfação. Para mim, isso não é trabalho, para mim é um prazer. Essas coisas para mim são muito gostosas e eu quero estar sempre presente, sempre que me convidarem, estarei presente. Prazer falar com vocês, obrigado por assistirem, compartilhem as informações e estou à disposição no programa. Construção Sustentável, acessa lá no EcoBuilding, tem bastante coisa, a gente faz consultoria, a gente faz curso, a gente faz treinamento, a gente tem mentoria. Negócios sustentáveis, projetos sustentáveis, é conosco, estamos aí. Vamos isso trabalhar aí. A ideia é fazer bons negócios, tá bem? Isso aí. Obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.